A agenda da semana do presidente Lula. A primeira reforma tributária do regime democrático. Preço da cesta básica segue caindo. Desenrola para quem tem dívida com o FIES. Os destaques das redes sociais do PT e muito mais. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 10 de novembro de 2023. Essa produção do PTcast está sendo gravada do estúdio Marisa Letícia. Estou usando macacão roxo, brincos prateados, sandálias coloridas e meus cabelos são bem curtinhos. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! E a gente começa essa edição do 13 Minutos fazendo um resumo da intensa semana de trabalho do presidente Lula. No domingo, o presidente esteve no INEP, onde acompanhou o monitoramento da primeira etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que em 2023 contou com quase 4 milhões de inscritos. Nesse total, cerca de 70% compareceram ao primeiro dia do exame, segundo as informações divulgadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O presidente celebrou a participação feminina na prova deste ano, que representou mais da metade dos candidatos. Falou sobre a importância dos investimentos na educação e citou que pretende ampliar o acesso gratuito ao Enem. O que é importante salientar é que o Enem voltou a crescer. Nós tínhamos quase 9 milhões em 2014, depois ele caiu para menos de 3 milhões e meio no ano passado e no ano retrasado. Ele agora voltou a 3 milhões e 900 mil jovens que se inscreveram, numa demonstração do apetite dos nossos meninos e meninas voltar a estudar e, quem sabe, concluir o seu curso na universidade. Eu estou muito feliz porque 63% dos 3 milhões e 900 são mulheres. Uma boa notícia saber que as mulheres estão batendo recorde atrás de recorde na tentativa de se formarem, de se transformarem em mulheres independentes com profissão. Isso é muito bom para que a gente possa pensar nesse país mais democrático, mais igualitário e sem preconceito de gênero no país. E na já tradicional live Conversa com o Presidente de terça-feira, Lula falou da retomada do Minha Casa Minha Vida e também dos novos investimentos na construção de moradias. E lembrou também da importância da prevenção e tratamento do câncer de próstata. Ainda na terça-feira, o presidente participou da abertura do 6º Fórum Brasil de Investimentos, o maior evento de atração de recursos estrangeiros da América Latina. Já na quarta-feira, Lula assinou a ordem de serviço para a duplicação da BR-423 em Pernambuco. E, na quinta-feira, recebeu o governador do Ceará, Eumano de Freitas, para fazer a entrega de 33 ambulâncias do SAMU ao estado. O novo PAC Seleções vai destinar um total de 136 bilhões de reais para obras em áreas essenciais como saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos em todas as cidades do país. O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, falou para o Jornal PT Brasil no último dia 7 sobre os projetos que serão contemplados no PAC Seleções para o município em que ele atua, que fica na região metropolitana de São Paulo. Mauá já tem um canteiro de obras. Para você ter uma ideia, nós estamos construindo 2 terminais de ônibus e vamos começar mais um terminal, né, e 2 são do PAC Mobilidade Urbana, que estava travado também desde 2013. E as obras estão a todo vapor e com certeza com o que nós estamos apresentando do novo PAC, junto com os PACs anteriores que nós estamos realizando as obras aqui na cidade de Mauá, vamos gerar muito emprego e renda aqui na nossa cidade. E esta foi uma semana histórica no Congresso Nacional. O plenário do Senado aprovou na quarta-feira, em 2 turnos, a reforma tributária dos impostos sobre o consumo. No segundo turno, a PEC foi aprovada por 53 votos a favor e 24 contra, repetindo o placar da primeira votação do dia. Os senadores petistas votaram favorável à reforma, que é aguardada há 4 décadas. Como a proposta passou por modificações, ela retornará à Câmara. Reginaldo Lopes, deputado federal pelo PT de Minas Gerais,
em entrevista à Rede Povo de Comunicação, defendeu que a medida irá favorecer a toda a população. Sem dúvida, é a maior e mais ousada reforma do governo presidente Lula pós-redemocratização. É uma reforma estruturante para o desenvolvimento econômico brasileiro. É uma reforma que dá eficiência, dá dinâmica a todos os setores econômicos e vai permitir o Brasil ser mais competitivo, um país mais eficiente no cenário da disputa interna, do mercado de consumidores, de produção de bens e serviços, mas também dará ao Brasil eficiência e competitividade do ponto de vista do mercado internacional. A transparência, com certeza, é o maior ganho, porque é o ganho da cidadania fiscal do consumidor brasileiro. Em novembro, mês da consciência negra, a Fundação Perseu Abramo lança uma série de ações para a promoção da igualdade racial no Brasil. Entre elas, o repertório virtual Marcos de Luta do Combate ao Racismo. A diretora do Centro, Sérgio Buarque de Holanda, Ellen Coutinho, explica como vai funcionar essa iniciativa e lembra que o Centro tem um dos maiores e mais importantes acervos do Brasil, com histórias da política brasileira e da luta dos trabalhadores e trabalhadoras do país. A nossa exposição está dividida em 3 eixos. Então, ela trata de sociedade brasileira e racismo. E nesse eixo é um eixo de denúncia. Então, a gente reúne os jornais antigos do PT tratando desse tema. A gente reúne as publicações da Teoria e Debate. A gente reúne as publicações diversas da Fundação Perseu Abramo nesse tema. A gente também tem um eixo que é a Organização Política Antirracista, e aí nesse eixo a gente registra um intenso esforço coletivo, das pessoas que construíram a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, dos movimentos sociais e dessa luta interna na nossa estrutura partidária também, porque foram avanços que foram progressivos. Então, a gente tem esse registro nessa parte da Organização Política Antirracista e, por fim, a gente tem essa parte que eu já falei dos conquistas de direitos e políticas públicas, na qual a gente reúne aí as iniciativas, os projetos de lei, a atuação no legislativo e no executivo dos nossos parlamentares e dos nossos quadros públicos. E desde janeiro deste ano, o custo da cesta básica caiu em 16 das 17 capitais do país. Em outubro, houve queda do preço em 12 das 17 capitais pesquisadas na comparação com setembro. Os dados do DIEESE mostram os resultados das ações do governo Lula para garantir comida na mesa das famílias brasileiras. Os menores valores foram registrados em Aracaju, João Pessoa e Recife. Quem traz os detalhes é a repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória. O combate à fome é prioridade do presidente Lula e em 10 meses de gestão trouxe de volta programas importantes para tirar o Brasil do mapa da fome da ONU, como o Programa de Aquisição de Alimentos e as Cozinhas Solidárias. Sobre o assunto, Lula ressaltou seu compromisso com o povo brasileiro. Combater a fome é uma coisa muito séria. Nós temos um compromisso com esse povo brasileiro. E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer 3 vezes ao dia, desse povo andar de cabeça erguida, desse povo ter orgulho de ser brasileiro, desse povo ter orgulho de ter um trabalho decente, desse povo ter orgulho de poder ter uma escola de qualidade. Eu só voltei porque eu acredito piamente que a gente pode fazer esse Brasil voltar a sorrir. A gente pode fazer esse país estar de barriga cheia, esse povo trabalhar, esse povo estudar e esse povo virar decentemente. O governo Lula abriu nesta semana renegociações para quem está inadimplente com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Pelo menos 1,2 milhão de estudantes serão beneficiados com a medida. Quem se encaixa nos critérios pode apresentar seu pedido de renegociação à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil até maio de 2024. Os descontos chegam a 99% da dívida. Na quinta-feira, em entrevista ao jornal PT Brasil, o deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás, deu mais detalhes de como vai funcionar o programa Desenrola Fiéis. Na realidade, essa iniciativa do presidente Lula, do Ministério da Educação, é poder dar um olhar para essa questão da dívida dos nossos estudantes e daqueles que eventualmente até já se formaram, mas ainda estão
ainda inadimplentes, dá um contexto social. Então, estamos transformando o FIES não apenas num plano econômico, mas num plano social. Essa é a parte mais importante. Garantir aos nossos estudantes o direito de continuar estudando, o direito de poder exercer a sua cidadania. Então, é muito mais do que uma negociação. É enxergar a questão do estudante como uma questão social, de importância do governo, de política pública do governo. O temporal do último dia 3, que atingiu várias cidades do estado de São Paulo, afetando principalmente a capital e deixando milhares de pessoas sem energia elétrica por dias, mostrou como a combinação de desastres naturais e privatização de áreas estratégicas pode ser prejudicial para a população. O deputado federal pelo PT de São Paulo, Kiko Seleguin, falou como esse trágico evento serve de alerta para a tentativa do governador bolsonarista, o Tarcísio de Freitas, em privatizar a Sabesp, a companhia de saneamento básico do estado de São Paulo. Mas no sentido de elucidar a população a respeito do risco que é perder uma companhia tão importante como a Sabesp, que é uma companhia lucrativa, só em 2022 deu um lucro de 3 bilhões e 100 milhões aos seus acionistas e o maior acionista, que é o próprio governo do estado de São Paulo. É uma empresa com uma governança de ponta, ou seja, a Sabesp tem ações negociadas na Bolsa de Nova York, né? E tem ali uma capacidade de investimento muito interessante. Portanto, não tem absolutamente nenhuma justificativa em privatizar esse serviço, que é essencial. Agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, quais foram as nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana. O que você traz pra gente, Duda? Quem aí se emocionou com o encontro do pequeno Gui com o presidente Lula? Oi, senhor presidente, eu sou mais Vem cá, posso me dar um abraço? Sim. Posso pegar você no meu colo? Meu querido. Rapaz, eu também sou vascaíno. É ou não é a coisa mais fofa do mundo? O Daniel comentou no nosso post do Instagram. Esse vídeo tem muita coisa para ser observada, mas Lula deu uma aula de como acessar uma criança que não é do seu círculo de amizades. Ele pediu autorização à criança em todas as interações, respeitando a criança enquanto ser humano dotado de direitos. Aula. A diferença é que é ter um presidente que respeita as crianças do nosso Brasil, né? O coração fica quentinho. Enquanto um ex-presidente aí pegava crianças no colo para fazer a minha e ser ofensivo, o atual presidente Lula dá aulas de como tratar uma criança com amor e respeito. O L é de livramento mesmo, viu? Deixe você também um comentário nas nossas redes e quem sabe semana que vem você não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada! E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias da Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clique aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal, a gente ama estrelas. E faça como a Lourdinha, que deixou um comentário pra gente lá no YouTube. Ela escreveu assim, ó: que Deus continue abençoando a vida do nosso presidente. Amém, Lourdinha. É isso aí, gente. Agora eu me despeço de vocês, desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. A gente se encontra no próximo 13 Minutos.